Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia de nós abrirmos mais um momento a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve sempre fazer parte da nossa vida, porque ela é o nosso alimento e quando nós alimentamos dela, quando a gente lê a palavra, nós ficamos fortes, ficamos mais ligados a Deus e ficamos mais resistentes a tudo que vem para nos derrubar. A palavra fortalece, a palavra enriquece, a palavra ela te protege e a palavra de Deus hoje ela será aberta para nós. Nós vamos hoje falar num texto no Antigo Testamento de um dos profetas, um profeta chamado Ezequiel. E é muito tremenda essa revelação que ele tem de um rio que corre águas profundas. E aí ele fala, ali ele faz aquelas medidas daquelas águas, vai medindo os côvados, né? A medida de quão profunda elas eram. E nós vamos falar um pouco o que significa essas águas, o que significam essas águas que purificam, águas profundas, águas que vêm realmente, que representam, né, a vida de Deus. E como nós devemos estar, né, submersas, né, totalmente debaixo dessa água, isso representa a nossa vida mergulhada na vida de Deus, no rio de Deus. Isso é muito forte e é sobre isso que nós estaremos hoje falando, abrindo a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 47. É um dos últimos capítulos deste livro, deste profeta. E eu convido você, se você quiser também conhecer um pouco mais e também, claro, ter na tua vida essa experiência de você estar realmente submersa, mergulhada naquele que é o teu Deus, naquele que te salvou, Jesus. Ele te convida, porque você deveria, né, todos nós, claro, chegarmos mais perto, é o que Ele quer para a gente, que a gente venha, sabe, fazer parte, mergulhar neste rio vasto da presença do nosso Deus. Ele tem tanto para nos dar e muitas vezes a gente se contenta com migalhas, com tão pouquinho, enquanto que Ele tem assim um reservatório de muitas bênçãos, da presença dEle. Não é só de bênçãos, mas a própria presença de Deus. E hoje Deus quer que você mergulhe no profundo deste rio, o rio da presença dEle, da vida dEle. E Ele está aqui hoje, sua palavra está chegando até você, e aonde a palavra de Deus chega, Deus está ali também, Deus chega com a sua palavra, e Ele quer falar conosco nesta passagem, amém? Eu louvo a Deus pela parceria que temos com a Nelly Modas, e hoje eu estou vestida com um vestidinho muito lindo da Nelly, e você pode conferir muitas coisas bonitas através da fanpage. Aí está na tua tela o número da Nelly, o contato de telefone dela, e você pode ligar para ela, ela vai te atender super bem, para você conhecer alguns modelos muito bonitos, e também pelo Instagram dela, que está aí na tua tela, para você conferir também esse Instagram, tá bom? Louvo a Deus pela igreja a qual eu pertenço, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Essa é uma igreja atuante, uma igreja visionária, mas também uma igreja missionária. Eu louvo a Deus. Deixa eu ficar um pouco para cá, para você entender que essa igreja, ela está aí aberta para você, não somente aqui em Manaus, mas também em todo o estado. Uma igreja atuante, missionária, visionária e centenária também. Você vai ver o site da IADAM, você pode entrar lá e também conhecer a Faculdade Boas Novas, que é um braço muito forte na área da educação, não somente cursos de teologia, ciências teológicas, mas também de muitos outros que estão aí sendo aprovados pelo MEC, e você vai poder ingressar e você vai ficar aí com um diploma muito bom, muito bem reconhecido. Eu lhe recomendo Faculdade Boas Novas. E também nós vamos orar com você no final deste programa e você vai estar conosco em oração. Vamos orar uma oração de concordância, concordando, e você vai dizendo amém, Senhor, assim seja.
E nós vamos fazer essa oração, porque nós cremos que Deus, Ele ouve. Deus ouve e Deus age. E Deus responde. Por isso que a gente fala com Ele, porque Ele está conosco, porque Ele é presente. Ele é bem presente em todos os momentos, inclusive nos momentos de angústia. Amém? Nós vamos então para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento e hoje o Abrindo a Bíblia vai fazer uma reflexão nessa passagem poderosa do Antigo Testamento de um dos profetas maiores, que é Ezequiel. E é uma experiência tremenda esse homem de Deus tem. E olha só aqui como ele é registrado nesse capítulo. Eu convido você, se você tem uma Bíblia, abra ela comigo. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, ele tem 48 capítulos, então é o penúltimo, né? Capítulo 47, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Olha só, depois disso me fez voltar à entrada da casa, ou templo. Isso aqui é uma visão profética, uma visão de Deus revelada a Ezequiel, e Ezequiel então registra esta visão, estas palavras, e ele fala: então esse homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que nessa entrada do templo saíam águas. Essas águas saíam de debaixo do limiar do templo, né? Aquela porta, aquela parte do templo, as águas fluíam, elas saíam daquele templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Águas tremendas, né? Águas que vinham surgindo. A gente vai falar um pouquinho sobre essas águas. Vamos primeiro ler. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir aquelas águas. E ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo, pelos tornozelos. Interessante que eu estava lendo aqui nessa Bíblia, no rodapé aqui, e ela aqui diz para nós que 1000 côvados equivalem, não é? Equivalem a aproximadamente 536 metros. É bastante. Porque 536 metros, 500 metros é meio quilômetro. Agora, 1 quilômetro de profundidade é muito. Mas aqui seria uns 500, mas ele está dizendo aqui que isso é só no começo. Quer dizer, isso foi acumulando, mas no começo, quando essas águas vieram, elas davam no tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, mas as águas começaram já a aumentar o seu volume, elas me deram nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos lombos, nessa área lombar aqui. Depois me disse: viste isso, filho do homem? Pelos lombos, mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque aqui pelos lombos, essa área aqui, já passou pela cabeça
e ele já cobriu ele, e aí ele viu que não podia passar, porque era muita água. E ele descreve aqui, um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, porque era muito volume de água. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer às margens do rio. Tendo eu voltado, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvores de um lado para outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem aquele descampado, né? Aquela campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverás por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para que se estendem as redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Sabe, está falando aqui de fartura, prosperidade, de alimento, daquilo que Deus está aqui fazendo por causa do rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. E aí ele está falando aqui, essa água que sai do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. É muito profunda essa passagem, e a interpretação dela é que esse rio que sai desse limiar, dessa porta do templo, fala-se da presença de Deus. E esse rio é a própria vida de Deus. A vida de Deus que vai entrando, que vai saindo, que vai chegando. E aonde Deus chega, Ele traz vida. Esse rio, que aonde ele chega, traz vida, é a presença do próprio Deus. E esse rio, ele tem águas curadoras. A presença de Deus, ela traz cura. A presença de Deus traz vida. O Mar Morto, eu já tive a oportunidade de visitar Israel e visitar aquele Mar Morto. Ele é um mar morto mesmo. A água dele, ele tem um grau muito forte de sal. Ele é sal puro que você não consegue nem afundar naquela água. Você não consegue, sabe, ficar lá, mergulhar. Você boia. Você está boiando, porque é uma água muito, tem a composição dela é muito forte ali no sal, né? No componente aqui, eu esqueci o nome do sal, ele tem um nome propício, né? E ele é muito denso, mas a Bíblia diz, olha só que forte, essa é uma palavra profética, que aonde ela chegar, aqui no mar morto, viverá por onde que esse rio passar. Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Morto vai ficar saudável, morto vai viver. O Mar Morto era um mar, justamente o nome dele faz jus a ele, morto. Não tem vida, não tem peixe naquele mar. Não tem como sobreviver um peixe, porque é só sal. Os peixes vão para outro mar, porque ali não tem vida. Mas quando a vida de Deus toca aquele mar, os peixes, ela começa a dar vida e começa então a ter ali várias espécies e começa a reviver. E assim hoje com a nossa vida. Muitas pessoas não têm vida porque elas não estão em Deus. As suas vidas são vidas vazias, vidas difíceis,
vidas que estão realmente levando elas já estão experimentando morte nos seus lares, no seu casamento, nas suas circunstâncias, nas suas emoções, na sua saúde, sabe? Mas hoje Deus tem uma palavra muito forte para você, que aonde a presença de Deus chega, a presença de Deus é esse rio. A presença de Deus é esta fonte que vai chegando e vai trazendo vida. Onde Deus está e onde Deus estiver, terá vida. Porque Deus é Deus da vida. Muitas pessoas, já estive em muitos enterros e muitos velórios, onde pessoas morrem, estão ali porque morreram. E um dia uma pessoa me perguntou, poxa, por que Deus criou a morte? Deus não é o autor da morte. Deus nunca desejou que nós morrêssemos. Nós não fomos criados para a morte. Morte é uma consequência do pecado. Quando o homem peca, a morte entra. Então, a morte não foi uma consequência daquilo que Deus fez, foi a consequência daquilo que o homem fez. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aqui onde o rio passa, porque o rio leva a vida do próprio Deus, esse rio aqui é Deus. Ele vai entrando. E onde ele entra, ele traz vida. Ele traz ali as campinas, e elas têm árvores e frutos e verduras e colheita, e ela entra no mar morto de todos os mares, aquele que ninguém diria, isso aqui nunca vai ter vida. É uma palavra profética. Isso não aconteceu ainda. O mar morto está lá ainda. Mas a nossa vida, isso é uma palavra para nós hoje. Deus quer chegar na tua vida hoje. E o que está deserto na tua vida, Deus quer colocar os rios dele, a presença dele, para que haja vida. Amém? Essa é uma interpretação dessa passagem. Mas eu quero falar hoje sobre uma outra interpretação aqui, na primeira parte desta narrativa aqui, dessa história, aonde o homem de Deus, Ezequiel, é levado para o templo e ele fala, o rio de Deus está fluindo, a presença de Deus. E ele fala assim, aonde que está batendo? Primeiramente nos meus tornozelos, depois nos meus joelhos, depois aqui, alguns dizem artelhos, né, nas juntas aqui, nessa parte aqui, nos lombos, e depois é tanto que eu não posso nem atravessar, eu tenho que atravessar a nado e mergulhar. A gente vai fazer aqui uma comparação, isso aqui é uma interpretação completamente correta, o que a gente está falando aqui, é que muitas pessoas, muitas vezes, elas estão ali na presença de Deus de uma maneira superficial, aonde a água está batendo nos tornozelos, porque começa assim. Mas tem pessoas que elas se contentam. Tá bom, eu não preciso mais. Eu vou para a igreja esse dia, volto da igreja, eu leio, eu sabia aqui um pouco, minha vida com Deus está bom. Elas não querem, elas não buscam mais, elas se satisfazem com pouco. É aquilo. Elas não querem, não entendem que Deus tem muito mais para elas. Deus tem um rio, que é a presença dele, o rio de Deus, a vida dele, para que elas venham mergulhar e conhecê-lo. Mas elas se contentam com pouco. Deixa eu dar uma experiência para você aqui da minha vida. Uma certa vez, eu estava me contentando com pouco. Eu estava ali com, talvez, os meus tornozelos na água, os joelhos no máximo. Eu lembro essa época, eu não estava morando no Brasil, eu estava em outro país. E aquele dia eu estava sentindo seca. Eu fui para a igreja sentindo uma sequidão no meu coração. Eu lembro o dia, era um culto de quarta-feira, e eu estava lá, a minha sogra estava nos visitando. Esse lugar era chamado Dallas, Texas.
Nós estávamos lá nos Estados Unidos, eu estava naquela igreja, eu trabalhava, mas aquele dia é um dia que aliás, eu tinha trabalhado aquele dia, mas eu já tinha saído do meu trabalho, cheguei em casa, arrumei meus filhos, vamos para a casa do Senhor. Naquela igreja tinha uma atividade para as crianças e nós adultos estávamos no culto. Eu lembro aquele dia eu estava tão seca. Sabe quando a gente está com água só no joelho, a gente não está mergulhado não na plenitude que Deus quer para nós. Quando a gente está na água, estamos assim, sabe, que a Bíblia fala aqui, a água batia no tornozelo. E quando a gente está com água, daqui a pouco um pouquinho mais do joelho. Tem pessoas que se contentam com água no tornozelo, mas pode chegar no joelho um pouquinho mais. Eu estava assim, com água lá no meu tornozelo. Eu não estava realmente mergulhada na presença de Deus, cheia do rio. Por isso que eu estava seca. Eu estava assim triste, eu estava assim duvidosa. Será que Deus vai fazer isso? Mas eu estava lá no culto. E eu lembro aquele dia que eu estava lá, sabe, sentada e um pouco assim diferente, minha sogra do lado. Eu reparei na minha frente, tinha uma pessoa muito bonita, muito bem arrumada, e o cabelo dela numa trança maravilhosa, toda maquiada. E quando a gente está, olha só, quando a gente não está no rio de Deus, mergulhado realmente na presença de Deus, a gente fica, sabe, exposto à nossa carne, a nós mesmos. A gente fica mais vulnerável, a gente fica mais carnal. A gente fica mais sem a graça de Deus. Não porque Deus não quer dar graça para nós. É porque a gente não está mergulhada na graça dEle, no rio dEle, no amor dEle, na plenitude que Ele tem. E eu estava lá seca, crítica. Porque quando a gente não está mergulhado na presença dEle, está mergulhado na nossa autossuficiência. E eu comecei a criticar aquela mulher, olhando para ela, pensei, poxa, hoje é um culto de quarta-feira, essa mulher está toda produzida, olha esse cabelo. Eu não estava assim com maldade, não, mas eu estava só admirando, poxa, essa mulher está toda, né, muito bonita, o cabelo está assim e tal, mas eu fiquei assim um olhar um pouco crítico, olhando para aquela mulher, medindo ela, talvez até um pouco crítica no meu coração, olhando a aparência, o externo. E eu que não devia nem estar fazendo isso, eu devia estar na igreja, olhando para Deus, mergulhando no rio dEle, na casa dEle, mas não, estava olhando para os outros. Aí eu estava lá. Aí o pastor, agora vamos orar. E eu abaixava a cabeça e não saía uma palavra da minha boca. Eu estava tão triste aquele dia, tão seca aquele dia. Eu queria orar, mas não conseguia orar. Eu estava ali, sabe? E de repente, quando eu estava com os olhos fechados, seca, eu senti alguém do meu lado. Uma pessoa. E eu pensei, alguém está aqui do meu lado. E eu senti uma mão aqui do meu lado, uma pessoa veio do meu lado, estendeu a mão dela e me abraçou aqui. E eu falei, quem está aqui do meu lado? E quando essa pessoa tocou em mim, colocou sua mão sobre mim, saiu aquele peso que eu estava, aquela secura, aquela tristeza, sabe, aquela escassez. E daqui a pouco começou a fluir, eu abri a boca, eu estava falando em mistérios com Deus. Comecei a chorar, comecei a falar, sabe, eu sou pentecostal, nós chamamos isso línguas estranhas, línguas celestiais, línguas que só Deus entende. E eu comecei a falar, eu comecei a ficar feliz, aquela presença de Deus, e eu pensei, quem é essa pessoa tão ungida que está do meu lado, que só a mão dela em mim me trouxe esse rio de Deus? Era essa a palavra. Esse rio aqui estava em mim, eu estava mergulhada, não estava mais no tornozelo, nem no joelho, estava em mim. E eu comecei a chorar, comecei a sentir a presença de Deus, me alegrar. E eu, meu Deus, que coisa maravilhosa. E quando eu olhei para saber quem era essa pessoa do meu lado, era aquela mulher que eu estava julgando lá na minha frente, que eu falei para você, aquela que estava com a trança bonita, cabelo bonito, maquiagem bonita, toda linda, ela. Deus falou com ela, sai do teu lugar, vai orar pela tua irmã que está lá atrás. Eu creio que Deus não falou tudo de mim para ela,
mas falou, ela está precisando de oração. Ela está num momento seco, ela precisa do rio, do fluir. Aí, essa irmã ora por mim e eu olhei e pedi perdão. Deus, eu estava criticando ela, dizendo, olha aquela mulher vaidosa, olha aquilo. E a mulher cheia de Deus. Quer dizer para você hoje que aparência, não julgue pessoas pelas suas aparências, pela aparência. E ela tinha uma palavra de Deus para mim. Isso que é poderoso aqui. E essa palavra diz sobre o que eu estou falando hoje aqui. Eu não estou desconexa. Eu estou dando esse exemplo, porque esse exemplo cabe muito bem nessa passagem de Ezequiel 47, das águas purificadoras, das águas que passam. Essas águas purificadoras que purificaram o mar morto e deram vida, é o rio de Deus, é a presença de Deus. É Deus, é a água, é a vida dele. E eu estava ali que nem um secura, estava que nem um mar morto, mortinha, parada, triste. E quando aquela mulher cheia do rio de Deus tocou em mim, porque ela estava cheia de Deus, o rio de Deus veio sobre a minha vida e sabe, tirou aquele, sabe, desentupiu aquilo que estava, sabe, entupindo, que estava ali, sabe, detendo o fluir. Mas Deus tinha uma palavra através da boca daquela mulher para mim. E ela colocou a mão sobre a minha cabeça. E aí que eu comecei mesmo a falar em mistério. Aí o rio de Deus entrou. E ela no final ela falou assim, Deus usou ela para falar assim, filha, você está chegando para mim como se eu fosse uma torneira. E você tem ligado muito pouco a torneira. E você liga e sai gotas na tua vida. Gotinhas e gotinhas e gotinhas. Eu quero que você abra porque eu quero jorrar. Eu sou uma fonte. E essa fonte, ela vai entrar na tua vida, a minha presença. Eu sou como um rio caudaloso. E não liga um pouquinho para sair gotinha, não. Deixa a torneira jorrar. Deixa a minha presença sair da tua vida. Que palavra! Para quem estava seca no culto, olhando para baixo, assim, triste, quando Deus usou esta mulher para dar essa palavra para mim, algo mudou naquela noite, naquele culto na minha vida, mas também naquela circunstância, mas algo na minha vida mudou também. Você está entendendo o que Deus quer para você hoje? Para você que está buscando Deus, Deus não é medida contra gota, pouquinho. Deus é um rio. Aqui diz que aonde o rio passa, aonde a presença de Deus chega a cura, chega a vida. Então deixa Deus ser Deus na tua vida. Mergulha no rio de Deus. E o que é mergulhar no rio de Deus? No próximo bloco, vou dar um intervalo aqui, a gente vai falar sobre isso. O que é essa busca? Que você vai poder entrar na presença dele, não com um pouquinho, sabe? Vou tomar um pouquinho. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer fartura, Ele quer que você mergulhe na presença, Ele tem muito para te dar. Não é aquele tiquinho, não. Ele quer que entre, que jorre. A Bíblia fala como rios de água viva fluirão do teu interior. Esses rios são de quem? De Deus. É a presença dEle que vai em você e vai fluindo e vai saindo de dentro de você. É isso que Deus quer para nós. É isso que eu tenho buscado. É isso que eu estou buscando. Eu preciso deste rio na minha vida. Amém? Hoje você pode estar se sentindo seca, se sentindo menos, se sentindo completamente, sabe, Senhor, eu não tenho nada para dar, eu estou tão ruim que eu não posso nem para mim. Você precisa deixar Deus entrar, o fluir dele, as águas, você precisa mergulhar no rio de Deus. E você vai lá nadar neste rio, no rio da presença dele, do amor dele. E lá nesse rio, o rio da presença de Deus, você vai encontrar cura. Você vai ser menos crítica. Deus vai curar o teu coração. Deus vai curar a tua ótica, a maneira de você ver pessoas. Deus vai curar aquilo que você tem colocado como algo impossível. Para Deus não tem impossível.
Deus cura complexos, Deus cura dores, Deus cura traumas, Deus cura esquisitice. Mas eu tenho esse hábito, sou esquisita. Você pode se achar o que você for, Deus cura você desse complexo que talvez você tenha desde a tua infância, porque alguém te induziu a isso, você foi talvez alvo de chacota, você talvez foi rejeitada, você talvez foi maltratado, e você tem essas sabe, nuances, essas esquisitices, esses complexos que afloram e atrapalham os teus relacionamentos. Deus quer curar, mas você tem que entrar no rio dele para ele tirar essas dores, complexos, mazelas, que as pessoas chamam de, ela é esquisita, ele é meio estranho. Você não é não, você não é não. Você não é esquisito, você não é estranho, você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus te fez, Ele te ama. Aquele dia eu estava sentindo menos das menas, de menor, todo mundo orando, glorificando, falando em mistérios, presença de Deus fluindo, e eu seca com a cabeça baixa, mas alguém sensível a Deus, saiu do lugar dela, veio até onde eu estava com uma palavra, não dela, palavra de Deus na boca dela. Deus tirou ela dali, não foi ela que foi, eu vou lá orar com aquela irmãzinha, não. Deus falou, vai lá, um banco atrás de você, tem uma mulher que precisa de oração, ela precisa experimentar do meu rio, porque ela está ligando a torneirinha e está vindo conta-gotas, está se contentando com pouco, por isso que ela está seca. Mas ela precisa do jorrar das águas de Deus que purificam. Amém? Então essa água vem para curar você, para transformar você. Agora você vai ficar aí olhando para ela ou você vai mergulhar nela? Você vai ficar só olhando para Deus ou vai mergulhar na presença e falar, Deus, eu estou mergulhando na tua presença e eu preciso de cura, de transformação, eu preciso de vida. Então você vai fazer isso para Deus hoje, mergulhar no rio dele. Águas purificadoras, esse é o tema. Aqui na Bíblia fala a torrente das águas que purificam. Essa experiência aconteceu lá em Dallas, lá nos Estados Unidos. Eu nunca esqueço, porque Deus me deu essa experiência. Amém? Eu vou falar um pouco mais sobre se mergulhar quando? No próximo bloco. Então fique aí, não saia. Eu estou aqui com uma aguinha, né? Não é para mergulhar, que isso aqui é muito pouquinho, é para me beber mesmo. Mas você vai beber aí teu café, tua água. Volte comigo, não saia daí, porque Deus tem mais coisas para falar com a gente. Daqui a pouco mais eu volto. Estamos de volta com você hoje em Ezequiel 47. Essa visão que ele tem das águas que saem do templo são as águas do rio de Deus. O que é essa água do rio de Deus? É a presença de Deus. Essas águas representam a presença de Deus. Aonde a presença de Deus chega, chega a vida, chega a abundância, chega cura. Chega libertação, chega transformação. Aí tem pessoas que estão talvez precisando e falando, mas eu sofro desses traumas, dessa esquisitice, desse complexo, sabe? O rio de Deus chega e cura você. Não tem ninguém impossível para Deus. Amém? Deus cura. Mas você precisa deixar que esse rio chegue, você tem que mergulhar nesse rio. E não ficar satisfeito com um pouquinho. Tô com um pouquinho de Deus na minha vida, já está bom. Não, Deus não quer que você experimente o pouco dele. Você pode ter, sabe, muito da presença dele. E às vezes a gente se contenta com tão pouco. Ora pouco,
passa pouco tempo na presença dEle, pouco tempo na palavra dEle, e muitas vezes a gente faz muita coisa para Deus, mas passa pouco tempo com Deus. Ontem nós falamos aqui nesse Ministério da Palavra sobre uma vida de consagração a Deus, alguém que é consagrado a Deus, alguém que tem, sabe, temor a Deus, alguém que tem uma devoção a Deus. Essa pessoa que tem devoção, consagração a Deus, é uma pessoa que está ali buscando a presença de Deus e não se contenta com pouco, ela quer mais. E o rio de Deus, Deus tem tanto para te dar, não te contente só com pouquinho. E para a gente estar, mergulhada nesse rio, nós temos que chegar para Deus com mais devoção, com mais oração. E nós estamos falando ontem nesse programa também, aqui na Bíblia, que essa vida de devoção a Deus, de consagração, que uma vida de um homem que a devoção a Deus, ela não é uma atividade, ela é uma atitude. Então não é atividade que traz você perto de Deus. Eu estou pregando, eu estou indo para lá, eu estou fazendo aquilo, estou descendo um monte, subindo. Você pode fazer um monte de coisa, mas não é coisas, não é propriamente uma atividade, mas é a atitude do coração com que você está fazendo aquilo. Porque você pode estar fazendo muita obra para Deus, trabalhando para Deus, mas passando pouco tempo na presença de Deus. E Deus quer que você produza fruto, que você tenha muita coisa boa, que você faça a obra dEle, mas Ele quer tempo, que você vai mergulhar nele, na presença dEle, na vida dEle, para você produzir ainda mais frutos. Porque aonde Deus passa, traz vida, traz frutos, traz novidade. O mar que é morto se torna em vida, as águas ficam boas, purificadoras, porque Deus as purificou. Então hoje Deus está falando conosco que a nossa vida mergulhada em Deus, ela traz cura para nós. Muitas pessoas ainda precisam de muita cura, mas por que elas precisam? Porque elas têm que estar mais mergulhadas no rio de Deus, na presença de Deus. E é difícil mergulhar? Não, é só chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso de Ti. É orar, é ler a Bíblia, é passar tempo na presença dEle. Isso é mergulhar no rio. Você mergulha no rio quando você para passar tempo na presença de Deus. E quanto mais tempo você passa, mais profundo você está entrando naquele rio. E quanto mais você conhece Deus, mais profundo. E quanto mais você chega perto dEle, mais profundo. E quanto mais você se rende, você obedece, você, se submete, você se entrega a Ele, mais profundo ainda vai ser esse rio. Cabe a nós, a nossa atitude de mergulhar nele. Ele está à disposição. E quando a gente mergulha nesse rio, nós somos transformados por Deus. Porque é a presença dele que a gente está mergulhando. O rio de Deus é a presença de Deus, pronto. É isso aí. Você está mergulhando na presença dele, que é vasta, que é grande, que tem tudo que você precisa. Eu quero dizer algo para você. O homem e a mulher que mergulha nas águas de Deus, nos rios de Deus, não fica só no joelho, no artelho, ali primeiro no calcanhar, depois no joelho, depois assim. Não, ele está lá, é muito. Sabe o que acontece com uma pessoa que está muito na presença de Deus? Ela tem muito para dar de Deus também. E não somente dar, mas ela é mudada por Deus. A pessoa que entra nesse rio, a vida de Deus entra nela também. E pessoas, quanto mais profundas elas estão em Deus, isso é uma coisa muito forte que eu vou dizer aqui para você. Você está, por exemplo, você está na praia, vou te dar o teu exemplo das águas. Você entra na praia, está no joelho, daqui a pouco está no calcanhar, está no tornozelo, daqui a pouco está no joelho, daqui a pouco já está nos lombos aqui, daqui a pouco já está cobrindo a cabeça. Aí você pensa, bem, quanto mais raso eu estiver, mais eu vou ver as pessoas.
Faz sentido. Você está no raso, tem pessoa ao teu lado. Mas eu vou saber se ela está com problema. Ó, fulano de tal está aqui. Cuidado aí, fulano. Cuidado aí. Eu vou estar me importando que eu estou junto delas. Aí quando eu estou lá no fundo, eu não estou vendo ninguém. Mas quando você está em Deus, é inverso. Quanto mais profundo você desce no rio de Deus, a presença de Deus, mais você vai se importar com as pessoas que estão do teu lado. Mais você vai perceber elas. Mas eu estou no rio, eu estou mergulhada. O rio de Deus é tão tremendo que a presença dele, ele aguça os teus olhos espirituais, ele aguça o teu coração, ele aguça a tua percepção para você perceber a dor do teu próximo, o problema dele, para amar ele e não criticar ele, para ver que ele precisa de Deus, para ver que ele está no lugar errado, ele precisa de oração, ele precisa mudar. Você percebe as pessoas porque você está mergulhado no rio. É um paradoxo. Porque você pensa, mas quanto mais profundo eu estou, mais longe das pessoas eu estou. Eu não vou saber de nada, não vou ter sensibilidade. Não, com Deus é diferente. Quanto mais você mergulha no rio de Deus, a presença de Deus, vida com Deus, mais perceptivo, mais amável, mais cheio de graça, mais cheio do caráter de Deus você vai ficar. E você vai ser bênção para a tua família, para o teu marido, para os teus filhos, para as pessoas à tua volta. Esse é um dos resultados de mergulhar no rio de Deus. Além de você ser curado, de você ser transformado, de você ser liberto mais, de você ser a plenitude de Deus, vai curando, você vai ficando cheio da graça dele, a vida de Deus está na tua vida. Os propósitos dele você faz porque, sabe, você está vivendo para ele, nele e por ele. Então, tudo ali você está numa dimensão da presença de Deus. Isso acontece. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, quando ela está com água rasa, ela não percebe a dor do próximo. Ela está vendo ele, ela sabe, mas ela não está nem aí. Sabe por que ela não está nem aí? Eu não suporto essa expressão. Sabe aquela pessoa, aquela música, tô nem aí? Tem uma música, tô nem aí. Então, esse é anti-Deus, esse pensamento. Porque quanto mais a pessoa estiver em Deus, mais ela vai se preocupar com o seu próximo. Por isso essa música é lá dos infernos. É de pessoas que estão nem aí mesmo. Não estão nem aí para Deus, e porque não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para o seu próximo. Não quer nem saber da dor do próximo. Mas quanto mais você está conectada em Deus, no rio dele, mergulhada na presença dele, você vai se importar com o teu próximo. Isso pode acontecer, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não está mergulhada no rio, e ela está lá numa rede social. E ela vê uma pessoa lá que estava na presença de Deus e não está mais. E aquela pessoa talvez está vivendo um estilo de vida pecaminoso. Talvez esteja longe de Deus. Aí, porque essa pessoa que está vendo, essa outra que está longe de Deus, ela também está seca, está só com um pouquinho, está no joelho, ela começa a criticar. Olha só, você está assim, você está dessa maneira, sabe? Isso não é bom. E começa a criticar. E começa a olhar com maus olhos. Começa a ver aquela pessoa, poxa, aquela pessoa. Mas quando a pessoa que está ali, vendo aquela outra pessoa que está longe de Deus, essa pessoa, vou me colocar como exemplo, estou cheia da graça, estou mergulhada em Deus, eu vou sentir compaixão. Não, essa pessoa precisa de Deus, tem algo errado. Eu vou falar do amor de Deus, eu vou falar palavras boas. Querido, Deus é contigo. Você é linda, você é lindo. Deus quer algo mais para a tua vida. Você está entendendo? Porque você está no rio. Você tem vida para dar. Quando o crente não está mergulhado no rio, ele tem crítica para dar. Ele tem maldade. Ele tem, sabe, um sentimento, muitas vezes, de julgar. Ele tem fofoca. Ele tem inveja. Ele tem as obras da carne, porque ele está no raso. Mas quanto mais profundo nós entrarmos no rio de Deus, na presença de Deus, porque o rio aqui é a presença de Deus.
E a presença de Deus não é aquela coisa de vida, Deus está lá. Não, Jesus está aqui. É só você orar, se ajoelhar, onde você estiver, Ele está ali. Acessível, perto. Perto está o Senhor, diz a palavra. Então nós temos que entrar na presença dEle. E quando a gente entra na presença dEle, mergulha, quanto mais profundo a gente chegar, mais Ele vai poder trabalhar a nossa vida e mais transformados seremos para perceber outros. Esse é um paradoxo. Quanto mais profundo, mais você vai poder abençoar o teu irmão, a tua irmã e as pessoas que estão à tua volta. Tudo começa com Deus, tudo termina com Deus, tudo está em volta de Deus, tudo é sobre Deus, tudo é sobre Deus na minha vida. Tudo é sobre Deus na tua vida. Tudo é sobre a gente entrar no rio de Deus e deixar Deus nos transformar. Nós seremos bênção, assim como foi aquela senhora. Ela era jovem, da minha idade, que veio atrás de, colocou a mão sobre mim, cheia de Deus. O rio que estava nela, a presença, sabe, eu comecei a sentir o poder de Deus e eu mergulhei nessas águas por causa de uma pessoa que estava com a sua vida totalmente submersa na presença de Deus. Nós temos que entender algo hoje. Ativismo é uma coisa preocupante na igreja hoje. Pessoas muito ativas, fazendo. Eu estou ocupada, estou com uma agenda cheia. Eu preciso estar com o meu tempo também a sós com Deus, cheio também. Está entendendo? O tempo que eu estou falando de Deus, pregando de Deus, é o tempo que eu tenho que estar também na presença de Deus, mergulhando, sabe? Porque uma vida de consagração não é uma atividade. A vida de consagração é uma atitude que eu tenho para com Deus na minha vida, uma atitude de rendição, de obediência, de busca da presença de Deus. Entrar nas águas profundas, no fluir das águas e deixar Deus tratar a minha vida. Porque quanto mais eu mergulho na presença dEle, mais eu vou saber quem Ele é. Ele vai poder também curar. Eu vou me deixar, sabe, ser curada por Ele. E a vida dEle vem sobre a minha vida. E o que o mundo precisa hoje é pessoas cheias da vida de Deus para transformar a vida deles. Você não transforma ninguém e nem eu, mas Deus na nossa vida transforma. Nós somos agentes de Deus. Amém? Coisa boa, né? Palavra de Deus hoje. Se você quiser, medite um pouco mais nessa passagem. Ezequiel 47. Eu vou para o intervalo agora. A gente vai voltar orando com você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento e nós vamos orar pelo Marco Antônio, que hoje está diante dessa palavra. Que o Senhor te abençoe, meu irmão Gigliola. Um grande abraço para você e um abraço também para nossa querida irmã Cleonice. A irmã Cleonice é uma pessoa muito dócil, muito amável. Ela é a mãe também da pastora, uma amiga minha muito querida também. E ela é essa mulher de Deus que sempre me incentiva, ora por mim, é como uma mãe para mim. Um grande abraço a essa mulher, né? Ela é toda delicadinha, mas ela é poderosa em Deus. Deus te abençoe. Um beijo, irmã Cleonice, que está ligada. Vamos orar também pelo Éder. Acompanha o programa todo dia, gosta muito, aprende muito. Peço oração pela minha saúde, pois estou com pneumonia. Éder, Deus é contigo. E nesse vale, Ele vai te dar cura. Mergulha no rio dele. Quanto mais perto você chegar, mais Deus vai poder fazer também na tua vida e através da tua vida também. Gigliola, bom dia, minha amada pastora Raquel. Seja sempre, né? Que linda essa palavra. Amém. Deus te abençoe, minha linda.
uma amiga minha querida também, Deus te abençoe. Divanise, amiga mais que irmã, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Divanise é uma amiga que quando eu tinha 13 anos eu a conheci. Eu já estou com quase 60, então é uma amizade bem longa. A Luciana, Deus te abençoe, Luciana, Socorro Nascimento, paz, pastor, oração pela minha sobrinha Olinda, que está tudo dando errado na vida dela. Nós vamos orar para entrar na presença de Deus, conhecer Jesus e viver para Jesus, que a vida dela vai acertar, vai andar no caminho reto. Amém, Socorro. Bom dia, Daniele, Deus te abençoe. Daniele Aragão, um grande beijo. Letícia, vamos orar também pela tua preciosa vida. Elisiane Penha e Suzy Machado. Sim, Suzy, nós precisamos mergulhar mais nesse rio, mas o negócio é começar, é já mergulhar, é ter coragem, enfiar as caras e mergulhar. Amém? Pegar a Bíblia e falar, Senhor, eu quero mergulhar mais na tua palavra. E você tem que tomar atitude, tá bom? Missisana, Deus te abençoe. Marcos Antônio, Luci, Mirla, Willaneide, também, Gigli, Eurinete, Jamile. Vamos orar. Amém? Estou extremamente assim, seca. Eu desejo entrar no mar. Ah, minha irmã, Jesus está do teu lado. É só você querer, que Ele vai te abraçar e você vai entrar nas águas do rio de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra poderosa, Pai, em Ezequiel 47, escrita há tantos anos passados, mas hoje ela é a mesma, o mesmo poder, a mesma glória, porque a tua palavra diz que cai-se a flor, seca-se a erva, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. A tua palavra hoje é viva, assim como no dia que ela foi escrita, Pai, por aquele profeta, Pai. Hoje ela está aqui, e a tua presença, Pai, que nós possamos entender que mergulhar nos teus rios é ter um relacionamento contigo, mas um relacionamento mais profundo, contínuo, Senhor, disciplinado, de orar, de buscar, de estar na tua presença somente, Pai, lendo a Bíblia, te louvando, te adorando, te buscando na tua casa. Ajuda cada irmão a entender isso, Pai, que é só isso que tu pedes, que a gente se aproxima de ti. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Fica com Deus e até nosso próximo programa, se Deus quiser.